Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você, querido ouvinte da Rádio RCI, você que nos acompanha aí pelas ondas da rádio, AM 1320, e também pelas redes sociais, pelos canais nossos aí do Facebook, do YouTube, do site Sempre RCI, programa Entre Livros, trazendo sempre, né, autores convidados para falar de suas obras. E hoje nós estamos aqui com a autora Lauísa Barbosa, ela que é graduada, pós-graduada, com doutorado em administração, e o título da obra é O Mundo Não Mais Secreto de Jonas. Então, só você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais tem condições de ver a capa do livro, a gente vai estar aqui conversando com ela. Lauísa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Primeiramente, eu queria falar para você o seguinte, para você não, para você ouvinte. Gente, nós estamos aqui com esse livro em primeira mão. Ele vai ser lançado na data de hoje, ou seja, neste sábado. Então, a gente está aqui antecipando o lançamento do livro, quentíssimo, que acabou de chegar da gráfica. Então, a gente tem aí o privilégio de estar falando com a autora aí de primeira mão, né? Lauísa, então eu queria que você falasse um pouquinho aí, olha, o mundo não mais secreto de Jonas. Você tornou público o mundo de Jonas. Então, primeiro, conta pra gente quem que é o Jonas e que mundo é esse do Jonas. Rose, muito obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês desse livro. Esse livro é, assim, meu primeiro filho, né, digamos assim. É o primeiro livro que eu escrevo, que eu vou publicar. E O Mundo Não É Secreto de Jonas é a história de um menino, né? Ele tem 8 anos, ele é um menino muito curioso, muito atento, que tem algumas experiências na vida dele diferentes, que para muita gente são sonhos. Muitas pessoas chamam as experiências do Jonas de sonhos. E por ter dificuldade de achar com quem conversar dessas experiências, ele se fechou no mundo secreto dele. Às vezes ele contava das suas projeções, né? Das viagens que ele fazia enquanto ele dormia, e os pais, os coleguinhas não conseguiam entender muito bem. Então o Jonas resolve fazer um livro, e ele chama esse livro de O Mundo Secreto. Esse é o início da história. Nós estamos falando de uma obra infantil, né? Para que público, Lauísa? Qual faixa de idade envolve o seu livro? Olha, o livro, apesar de ser infantil, atender ali a partir dos 3 anos, 4 anos de idade, esse livro é muito importante também para os pais, para os adultos. Então, muitos adultos que podem ter também as mesmas experiências que o Jonas tem desde criança, né? Ou que tiveram na sua infância essas experiências, essas pessoas todas podem ter acesso ao livro e começar a entender um pouco mais sobre essas experiências que nós temos enquanto dormimos. Então, o livro, apesar de ser a partir dos 3, 4 anos de idade, ele atende todos os públicos. Inclusive você começa aqui conversando com os pais, né? E depois você conversa com as crianças, né? Exatamente. A nossa ideia do livro é que os pais tenham consciência, né, de qual é a proposta do livro. A gente fala que é um livro para os pais que têm a mente aí um pouco mais aberta, que gostam de entender o que os seus filhos passam, as experiências do seu filho, e aquele pai, aquela mãe que às vezes, apesar de não ter tido os mesmos fenômenos, as mesmas experiências que os filhos na infância, ele olha e fala, poxa, meu filho tá... Esse relato, isso que ele está contando pode ser verdade. Então, é para aquele pai que tem aquela vontade, né, de auxiliar o filho nesse crescimento, não restringindo as manifestações, as vontades, ou a fala, porque às vezes a criança ela não consegue comunicar direito, né? Você vê muita criança falando assim, eu sei voar. Aí a pessoa fala, poxa, é uma imaginação, né? Mas a criança ela pode ter uma projeção, né? Enquanto ela dorme. Muitos chamam aí de saída do corpo, de projeção astral, tem vários nomes aí desde a antiguidade, desde muito tempo tem vários nomes para esse fenômeno, e a criança ela realmente pode voar, mas no momento que ela está dormindo, que ela está, muitos chamam de sonhando, mas a gente entende aí como projeção.
Então, são para esses pais, são para essas crianças que buscam conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais, explorar mais o potencial e que muitas vezes eles são diferentes. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho da história do livro. A história do Jonas. Uhum. Bom, o Jonas, ele é um menino criado em uma cidade pequena, né? Ele, às vezes até um pouco diferente da geração muito de hoje, ele é um menino que gosta muito de natureza. Ele gosta muito de brincar, ele gosta muito de estar, né, no sítio dos primos, ele gosta de cachoeira, ele joga xadrez. Então, ele é um menino extremamente curioso e inteligente. E ele gasta a energia dele aí correndo, brincando, né, interagindo com os familiares, com os primos. E o Jonas, ele começa a ter umas experiências cada vez mais reais. Ele dorme, quando ele dorme, ele começa a encontrar alguns amigos, ele começa a encontrar algumas pessoas, e quando ele acorda, ele vai contar para os pais. Olha, né, essa noite eu viajei para um mundo, o primeiro mundo que ele viaja é o mundo das ilhas flutuantes. Ele chega para a mãe dele ali, né, para os coleguinhas, e olha, eu conheci um mundo de ilhas flutuantes, que tinham cores diferentes, flores diferentes, animais diferentes, e, enfim, ele conhece aquele mundo, e para ele tem uma certeza íntima, que ele foi naquele mundo. E a mãe fala, poxa, você, né, é bem criativo, seus sonhos estão interessantes, os amigos, poxa, como assim você conheceu esse mundo? Você estava voando, a gente não voa e tal. Então, começa por aí. E ele fica naquela dúvida, né? Nossa, mas isso aconteceu de verdade? Eu tenho certeza que eu estava ali, não foi um sonho. Ele sempre repete, mas isso não foi sonho, eu tenho a certeza. E a partir daí ele começa a escrever o livrinho dele do Mundo Não Mais Secreto, onde ele faz, né, os desenhos e ele escreve como é que foi esse sonho, entre aspas, né, esse sonho que ele teve, esse mundo que ele visitou. Agora, os pais, no seu livro, os pais, eles não entendem, então, o Jonas? Eles não entendem no início. No início, eles sempre falam: ah, olha, você é muito criativo. Olha, isso é um sonho. Nossa, cada dia você aparece com um sonho diferente, com um relato diferente. Até quando chega lá mais para o final do livro, que o Jonas começa a trazer algumas informações, algumas falas que não são, né, ensinadas na escola, palavras que não são ensinadas na escola, que ele não vê na internet, que os pais nunca ouviram falar. E aí os pais chegam no momento que falam, peraí, que agora eu preciso escutar o meu filho, porque essa palavra que ele falou não é uma palavra normal de uma criança falar. E a partir daí os pais vão procurando e vão encontrando aí literaturas, livros, a gente faz a referência, né, no livro aqui do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, que são locais que estudam isso e podem ajudar os pais a entender o que o Jonas está vivendo. E aí você conta, então, um pouquinho das histórias do Jonas, né? Então, a primeira experiência, ele vai lá para essas ilhas e depois, o que acontece? Depois ele encontra a Ana. A Ana, gente, é uma menina de uns 13 anos, ela é um pouco mais velha que o Jonas, e é quem vai explicar para o Jonas tudo o que ele tem nesses sonhos. Quando ele se projeta, quando ele está lá com certeza de que ele não está sonhando, a Ana vem para ajudar o Jonas a entender, já que os pais não conseguem explicar, porque os pais não têm também projeção, os colegas também não têm projeção. Então, quem vem ajudar o Jonas é o que nós chamamos aí de amparadora, que é Ana, a amparadora. A Ana, para quem não está acostumado, né, com a linguagem, com o nome de amparadora, muitas pessoas podem falar que ela é um espírito que ajuda, que ela é, sei lá, o anjo de guarda, ou algo assim. É aquela consciência, nós chamamos na conscienciologia, né? Consciência extrafísica, que não está mais nesse corpo, mas que existe, né? Que existe, que não está mais nessa vida intrafísica. E ela ajuda o Jonas, ela é uma amiga do Jonas. Então, ela vai explicar para o Jonas o que é aquilo que ele sente, que ele tem. No caso, por exemplo, aí a primeira
explicação que ela dá é que ele estava voando lá nas ilhas flutuantes, né, naquele mundo das ilhas flutuantes, porque ele estava projetado, que aquilo não tinha sido um sonho. E isso para o Jonas é muito importante. Para ele é assim, como se ele tivesse encontrado uma das melhores amigas. Porque é alguém que entende o que ele está passando e ele reconhece a voz dela. Ele lembra que quando ele estava naquele mundo das ilhas flutuantes, tinha uma voz. Tinha alguém que falava com ele, mas ele não via. E aí, quando ele conhece a Ana, ele fala, mas eu reconheço a sua voz. Eu já escutei a sua voz. E ela realmente estava ali acompanhando ele nessas experiências. E vai começar a explicar para o Jonas como é que é esse processo de projeção, o que que acontece, né, com os nossos corpos. Ela vai explicar para o Jonas, por exemplo, que quando ele deita e dorme, ele deixa o corpinho dele dormindo. Mas o Jonas, ele sai desse corpo, como se o espírito dele ali, né, a consciência dele sai desse corpo, e a partir dessa saída ele ganha uma liberdade, que é onde ele pode voar, ele pode conhecer esses outros mundos, onde os pensamentos dele, os sentimentos dele, como ele tá, né, as emoções dele vão influenciar para onde ele vai. E isso é muito bacana, porque no mundo do Jonas, né, no livro, a gente começa a entender qual que é a influência do nosso pensamento. Quando a gente dorme pensando em alguma coisa, para onde a gente vai? Muitos dos ouvintes, né, Rose, provavelmente já tiveram essa ideia, essa sacada de, poxa, eu dormi muito feliz, eu tive um sonho muito maravilhoso. Ou, eu dormi com raiva, ou eu dormi triste, nossa, minha noite foi péssima. Então, isso tudo a Ana vai explicar para o Jonas o que que é, né? E pela nossa pesquisa, pela minha experiência, né? Eu posso falar de mim, pela minha experiência, tudo que a gente pensa ali, tudo que acontece no nosso dia a dia, tem influência quando nós dormimos e quando nós saímos do corpo, quando nós projetamos. E a Ana vai ser assim, a melhor amiga do Jonas, que ela vai explicar para ele coisas que ninguém consegue explicar. Então, uma das ideias desse livro, Rose, é justamente a gente ser a Ana, né, das pessoas, explicar um pouquinho, ser a amparadora das pessoas para entender os fenômenos que elas passam. Agora você falou de você. O Jonas tem relação com a Laísa? Qual é essa relação? Tem muita relação, tem muita relação. Quando criança, eu tinha muitas das projeções que ele relata ali. Então, a minha vida era mais ou menos parecida com a dele, tá? Eu morava numa cidade pequena, eu vivia final de semana no sítio dos meus primos. A gente percebe que, por exemplo, assim, quem tem mais contato com a natureza, quem tem mais contato com planta, com bicho, com animal, tem uma facilidade maior para ter essas projeções e lembrar delas. Então, isso foi a minha vida na infância, né? Ao contrário do Jonas, eu tive pais, né? Principalmente ali a minha mãe, que estava todo dia comigo, que entendiam um pouco dos fenômenos, eles entendiam. Então, eu podia conversar. Então, eu acordava, eu contava de uma projeção e minha mãe conseguia entender. Então, isso me ajudou muito na minha caminhada, porque, assim, eu não ficava com muitas dúvidas. Eu sabia que eu podia chegar para minha mãe e falar: olha, eu tive uma projeção assim, assim, assado. Eu falava que eu tinha viajado, né? Hoje eu fui, eu acordava assim: hoje eu fui para tal lugar, hoje eu fui para aquele lugar. E ela me escutava, então isso não reprimiu o meu parapsiquismo, muito pelo contrário. Me ajudou a entender que é uma situação normal, que é uma situação natural. Muitos passam, mas às vezes não entendem, né? Tem gente que sonha com uma pessoa, por exemplo, e de repente encontra a pessoa no dia seguinte, aí fica, nossa, o que será que pode ser isso? Né? O sonho com alguma coisa, essa coisa acontece um mês, um ano, às vezes depois, e a pessoa fica se perguntando o que que é. Então, é nesse sentido que a gente tenta explicar por meio dos livros, né? E, enfim, de curso. Agora, por que então o Jonas e não uma menininha? Pose, eu vou ser muito honesta contigo, eu não sei. Quando eu sentei para escrever esse livro, eu fui lá para um laboratório que a gente tem no SENAC para escrever. A história veio completa, inteira na minha cabeça, com o nome e tudo. Então, assim, foi na dinâmica Foi da uma Ana que te ajudou. Foi uma Ana que me ajudou. Uma Ana me ajudou e eu tentava, falava, vai ser uma menina, vai chamar tal, e não, e parava.
Quando eu começava a interferir muito na ideia que estava vindo, parava. E aí eu falei, tá bom, o mundo é o mundo não mais secreto, é o Jonas. Eu tenho para mim que o nome Jonas vai ser alguma senha, né? Deve existir algum Jonas por aí que vai se identificar com o livro. Eu acho que muitos vão nascer ainda, provavelmente, né? O Jonas ainda vai nascer, esse Jonas específico que vai ter bem essas histórias, ainda pode nascer e se identificar. E eu fui descobrir recentemente, pesquisando na internet, que tem vários livros infantis de Jonas. É. Tem uma vida secreta de Jonas, tem um mundo de Jonas e a tartaruga, e coisa que eu não tinha a menor ideia, eu nunca tinha lido esses livros, eu não sabia da existência deles. E pesquisando também, isso eu pesquisei no início, né? O nome Jonas, o significado dele é pomba, é passarinho. Então é aquele que voa, é o projetor. Então eu acho que ficou assim, apesar de eu não ter tido tanta lucidez, né? Ter tanta noção do porquê, eu acho que foi bem bacana, assim. Eu acho que calhou bem as histórias. Então tem gente que já vai ter lido um outro livro sobre o Jonas e vai falar, poxa, peraí, deixa eu ver o que esse livro do Jonas fala, né? E o significado do nome Você também, para chegou mim, depois a pesquisar o conteúdo dessas outras obras? Não. São livros infantis. li rapidamente essa semana. Esse outro livro, eu acho que A Vida Secreta de Jonas, acho que é da coleção Vagalume. A capa é um menininho, acho que é extraterrestre, alguma coisa assim, e fala de um menino também que é diferente. Eu não sei qual que é o conteúdo, mas fala de um menino que é diferente. E o Jonas a Tartaruga, eu não consegui ler a release ainda do livro, então eu não vi. É Mas eu no não vi esses mínimo, livros. Eu só olhei na internet e falei, poxa, no mínimo curioso, né? menino curioso. Mas são as sincronicidades aí, são as atuações das Anas, né? Amparadoras, que a Uhum. gente, eu acho que só precisamos ter mais lucidez e mais parapsiquismo para entender a realidade, né? Que muitas vezes a gente atua sob a influência desses amparadores, né? E a gente não sabe, a gente não percebe que a gente está sendo inspirado, que a gente está sendo ajudado, né? Acho que isso vale, assim, para a gente, no geral, né? Nós todos aí, ouvintes, para a gente refletir sobre isso, né? O quanto que a gente, naquele momento, somos nós mesmos que estamos pensando aquele assunto, aquela ideia que veio, você pensaria naquela ideia, né? Eu acho que isso é importante, né? Você vê, se você não valorizasse aquela inspiração, você ia estar indo para um outro caminho que não ia sair esse resultado, né? Poderia Não, ser um outro, mas, quer dizer, né? Se a gente ficar aberto, a gente atrai mais essas companhias extrafísicas, né? Acho que isso é muito bacana. E é é muito isso. bom você trazer isso, esse conteúdo de amparabilidade para as crianças, porque isso dá uma segurança, né? Porque a criança está vendo ali uma consciência, ela não sabe o que é, mas aí se ela entende, olha, mas pode ser alguém que vai me ajudar, então, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, sobre amparabilidade? Quero sim. Ali fica muito claro, assim, no livro, os momentos em que tem abertura, né, para Ana falar com o Jonas, que é a mesma coisa com a gente, né? Quais os momentos que a gente dá abertura para os amparadores se comunicarem, nos inspirarem, nos darem ideias boas. Por exemplo, ali no meu caso, quando eu fui escrever, eu tinha saído de um curso e no curso eu tinha visto, né, algumas consegues, alguns espíritos, né, crianças ali, e eu pensei, eu falei, poxa, precisava de mais livro infantil. E eu comentei com o professor que estava nesse curso. Ele falou, mas se precisava, por que você não escreve então? Já que você teve todo nessa questão de parapsiquismo na infância e tal. E eu, na hora eu falei assim, tá, eu topo escrever. Eu gostaria de ajudar, porque apesar da minha família, né, ser uma família de parapsíquico, isso ser natural na minha família, tinha coisas que eu vivenciava que os meus familiares não vivenciavam e não sabiam me explicar. E eu falei, eu queria contar isso para as crianças para que elas já crescessem de uma forma mais tranquila. E quando eu pensei isso no curso, eu deixei assim, eu fiquei aberta para ajudar as crianças. Eu falei, poxa, gostaria de ajudar. E aí, à noite, eu fui para uma dinâmica, que a gente fala dinâmica parapsíquica,
né? Com essa intenção mesmo. Era uma dinâmica de escrita, era um local que a gente vai para experimentar como é que é escrever, né? Estando aí com esses amparadores nos ajudando. E nessa dinâmica veio a história toda. Então, assim, 80% da história veio de uma vez só. Por quê? Porque eu me abri para ajudar os outros. Me abri para tentar fazer com que a vida daquela criança parapsíquica ali, que tem esse fenômeno, apesar da minha ter sido muito boa, não reclamo de jeito nenhum, achei muito bacana tudo que eu tive da minha família, mas ser melhor que a minha. Então, uma questão muito importante dessa amparabilidade que a gente fala, né, de ter essa ajuda, é quando a gente quer ajudar as outras pessoas. É ali que a gente consegue ter aquele, né, aquele contato maior, aquele vínculo maior. No caso do Jonas, ele quer entender o que está acontecendo com ele. E aí a Ana chega justamente para auxiliar o Jonas a entender o que acontece. Ela já estava lá, ele que não estava percebendo, né? Ele não estava percebendo, mas ela acompanhava ele nas projeções. Olha, a gente está conversando hoje com a Laurisa Barbosa sobre o mundo não mais secreto de Jonas e a gente vai saber um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros hoje recebe Laurisa Barbosa, ela que é autora do mais novo lançamento, O Mundo Não Mais Secreto de Jonas, uma obra infantil que traz experiências aí projetivas, né? Você traz aqui, Laurisa, sobre a oficina de brinquedos. Fala um pouquinho aí sobre esse capítulo. O que é a oficina de brinquedos? Ele é um dos meus capítulos preferidos. Ai, que legal. A oficina de brinquedos é um local, né, que a Ana leva o Jonas, essa amparadora, ela leva o Jonas, para mostrar que nesses mundos, né, no extrafísico, quando ele está projetado, tem lugares maravilhosos em que ele aprende a fazer coisas com as energias dele. Então, ela leva nesse local, é uma tenda, é um local que está bem iluminado, tem essa tenda que tampa o sol, mas é bem agradável e está cheio de crianças. E aí o Jonas começa a observar que essas crianças, elas estão fazendo brinquedos, como se estivesse moldando o brinquedo com uma massinha, mas essa massa sai da própria mão das crianças. E o Jonas pergunta para Ana, mas o que é isso, né? Essa fumaça que sai na mão das crianças que vão se formando brinquedos é o quê? A Ana explica que é energia. E a partir daí o Jonas começa a entender que a energia, né, dele, a energia de todos nós, ela tem uma finalidade. Nesse caso, ela vai ensinar a energia mostrando para ele como é que é fazer um brinquedo. E explica como é que ele exterioriza as energias, né? Como é que ele solta as energias pela mão. E aí ele vai formando um carrinho. Ele vai formando um carrinho e, de repente, o carrinho vai ficando todo troncho. Todo feio, todo meio desconcertado, vai ficando esquisito. E ela pergunta para ele, mas o que está acontecendo, né? Tava indo tão bem, o carrinho estava ficando tão bonito. Ele mostra para ela que ele ficou inseguro. E quando ele fica inseguro, ele perde a concentração dele e aquela energia que estava sendo formada ali no carrinho, ela dá uma desmontada. E isso é um ensinamento muito importante, não só para quando a gente está projetado, né? Quando a gente pensa, e ela explica para ele, olha, se você se concentrar muito, você vai conseguir fazer um carrinho muito bonito. E é o que acontece no nosso dia a dia, a gente não precisa nem estar projetado para isso. Se a gente concentra, coloca uma boa energia ali, uma finalidade bacana, está focada, o nosso trabalho ele sai melhor. Tudo que a gente faz sai melhor, né? Tem aquela... No livro não tem, né? Mas é bem tranquilo da gente explicar aquela experiência com planta, né? Você compra 2 plantas, você pega 2 plantas e uma planta você vai desejar o bem para aquela planta. Você vai exteriorizar boas energias para aquela planta, para que ela cresça, para que ela tenha, né, muitas flores. E a outra você só rega normal e não dá esse reforço positivo. É muito fácil de observar que essa que a gente exteriorizou energia, colocou energia, ela vai crescer mais. Ela vai ficar mais bonita. Isso tem um monte de artigo científico que já aprova.
né? Isso é ciência. Não precisa nem sair muito do mundo científico, isso é ciência. Então, é essa mesma lógica que a Ana vai ensinar para o Jonas na oficina de brinquedos. Então, nessa oficina de brinquedos, ele faz o carrinho, ele se recompõe ali, né? Do tipo, não, peraí, eu vou me concentrar, eu vou fazer um bom carrinho. Volta a autoestima dele e ele faz um carrinho e ele começa a brincar ali com aquelas crianças. E ela explica também que essa energia que ele usou para fazer o carrinho, ela tem outras finalidades também. Ela pode servir para ajudar as pessoas, ela pode servir para limpar os ambientes, para ajudar os ambientes. Então, isso ela explica. Mas ela faz mais esse foco para a criança, né, de poder produzir o próprio brinquedo e se divertir com as próprias energias, que é um estímulo mesmo para as crianças, quando estiverem projetadas, fazerem esses experimentos. E aí ele reencontra o Floquinho. Quem que é o Floquinho? Olha, o Floquinho, que por coincidência só é o mesmo nome do meu cachorro também, que também morreu, né? É o mesmo nome. Era um cachorrinho que o Jonas tinha. O que acontece quando a gente vai explicar para as crianças algumas coisas da vida, né? Que são naturais, por exemplo, a morte, né? O que a gente chama de dessoma, de descarte do soma, desse corpo físico. E é um processo complicado você explicar para a criança a morte. O que acontece? Desde que o Jonas nasceu, ele tinha o Floquinho. O Floquinho cresceu junto com ele. Então, a vida dele inteira, ele tinha o Floquinho. E o Floquinho morre. Tá velhinho, tava muito velhinho. Morreu de doença normal, né? A gente fica velho, a gente morre. E ele foi dormir num dia pensando no Floquinho. Ele tinha um Floquinho e a Mel. A Mel continuou viva com ele. Ele pegou a Mel, foi dormir com a Mel. Ele tinha visto umas fotos do Floquinho, dormiu com aquela tristeza, pensando no Floquinho, com aquela saudade, aquela coisa toda. O que é muito natural da gente fazer também, né? Quando a gente tem aí um ente querido, uma pessoa que a gente ama, um animalzinho, e ele morre e a gente vai ficar pensando, é natural. Então, ele dormiu pensando e ele acorda lá no sítio dos primos dele. Quando ele acorda na projeção lá no sítio dos primos dele com o Floquinho e com a Mel, brincando. Aí ele, não, mas espera aí. Ele já sabia o que era projeção, então ele já estava ligado de que aquilo ali era uma projeção. Quando ele estava literalmente acordado, né, no mundo físico, o Floquinho tinha morrido, o Floquinho não existia. E a Ana tá lá, assim, dá aquela risadinha, ele, mas o Floquinho não tinha morrido? Como que ele tá aqui agora? Ele não entendeu. Como é que o Floquinho tá aqui? E aí a Ana vai explicar para ele que, na verdade, ninguém morre. Que a gente descarta, ou seja, a gente só troca de mundo. Que no mundo que ele estava acostumado a ver o Floquinho, que é esse mundo físico, o corpo do Floquinho já não era mais, já não estava dando conta mais. Que é o que acontece com todo mundo, a gente acaba envelhecendo. Mas quando a gente morre, igual, né, uma borboleta quando sai do casulo, a gente descarta um corpo, mas a consciência, aquela pessoa, aquele bichinho, aquela avó, aquele pai, aquela mãe, aquele amigo, aquele marido, aquela esposa, continua vivo, continua existindo. E ela vai explicar para o Jonas como é que é todo esse processo, né, da morte, que ela explica para ele que nessa lógica de raciocínio vai chamar de soma, né? Que você só descarta um corpo, que é o soma, o corpo físico, mas que você ainda continua vivo. Você ainda vai reencontrar aquelas pessoas em algum momento da sua existência. E aí ele brinca com o Floquinho, até ele entende, ele brinca feliz, mata toda a saudade que ele tem do Floquinho. E aí acontece uma das partes também que eu acho mais engraçadas do livro, que eu mais gosto. Como ele tinha aprendido a fazer o brinquedo lá na oficina de brinquedo, ele resolve dar um presente para o Floquinho. E ele vai fazer um osso para dar para o Floquinho. O Floquinho era um cachorro que sempre gostou muito de osso. Só que ele coloca tanta energia, mas tanta energia, mas tanta energia do osso, que o coitado do Floquinho mal consegue carregar o osso. Porque ele fez com tanta vontade, com tanto amor, que ficou um osso gigante. E aí, enfim, aí ela explica que o Floquinho estava lá para poder se despedir dele e que logo, logo o Floquinho ia nascer de novo. Mas ele ia nascer e ia ser de outra família, ele ia conviver com outra família, com outras crianças, com outras pessoas que iam dar todo o amor do mundo igual ao amor que ele teve.
E aí o Jonas ele consegue entender esse processo, né, da vida e da morte como um processo natural. Não que ele seja tranquilo, ele estava triste, né, que ele tinha perdido o Floquinho. Mas ele ficou muito feliz de saber que ele estava bem, que ele ia nascer de novo, que ele ia ter uma outra vida feliz pra caramba, igual ele teve com o Jonas, e assim por diante. Agora, a gente tem livro infantil que traz a história, mas não tão rico de detalhes. Você incluiu muitos detalhes. Tudo isso veio nessa ideia em bloco, ou você foi assim complementando? Você teve uma ideia principal e você foi recheando? Como é que foi isso? Porque você está trazendo minúcias assim da história. Isso é muito legal. É que assim, Rose, apesar de ter vindo a ideia em bloco, tudo que tem no livro eu já passei na minha vida. Então são experiências que eu já vivenciei, mas com um pouco diferente. Eu já tive na minha infância numa oficina de brinquedos, mas o que me chamou a atenção não foi um carrinho, foi um carrossel. Eu me lembro hoje, assim, na minha memória é muito vívido. Era um carrossel cheio de detalhes, ele girava, ainda tinha uma musiquinha, e aquilo ali ficou assim na minha memória. Eu já tive um encontro extrafísico com um cachorro que eu plasmei um osso para esse cachorro. Então, assim, eu já tive essas vivências que para mim foram fáceis de colocar no livro, com detalhes que eu vivi. Entende? O Floquinho foi meu cachorro que, neste período da escrita do livro, ele dessomou, e eu encontrei com ele depois. Então, são questões que, apesar de provavelmente alguém, várias crianças, né, se identificarem com isso, tem muito da minha vida. Eu também achei estranho não ser uma menina e tal. Eu também achei estranho, mas como eu te falei, né? Tem aí alguma senha para alguém, para algum menino que chama Jonas, que precisa muito acessar esse livro. E alguns pontos da minha vida estão muito ali. Então, não tem nada dali que eu não tenha vivido. Então, Então, esse mas na livro. hora que você recebeu a ideia, né? A hora que você recebeu a ideia, você associou com as suas experiências ou você foi, na medida em que você teve a ideia principal, você foi lembrando de fatos ou o contrário, né? Você teve a ideia e depois que você escreveu, você lembrou, nossa, eu já vivi isso. Como é que foi assim essa cronologicamente essa composição? Olha, assim, foi tudo ao mesmo tempo, tá, Ah, Rose? Eu ia escrevendo e eu ia falando, nossa, isso aqui eu já vivi. Aí ah, eu começava a escrever e, nossa, isso aqui eu já vivi. Aí depois os complementos, um ou outro detalhe e tal, aí eu coloquei. Aí eu fui dando uma incrementada, porque eu já tinha vivido aquilo, então eu sabia, mas não foi uma coisa assim muito. Eu tive duas partes. Essa primeira, depois teve a revisão do livro, e aí, né, eu até agradeço aí a Miriam Cruz e a Eliana Manfroy, que foram as primeiras revisoras do livro, que falaram lá, Luísa, faltou uma parte importante. Eu falei, o quê? Faltou a parte da dificuldade. Essa primeira vez que eu escrevi, foram só as partes maravilhosas do parapsiquismo, das experiências na projeção. E elas falaram, mas a sua vida foi isso? Eu falei, não, teve muita dificuldade. Teve coisa difícil, né? Que para criança é difícil, para adulto também é difícil. E elas falaram, então agora você vai ter que colocar essa parte no livro. Porque não é um livro, né, assim, do mundo da Moranguinho, apesar de ser um mundo do Jonas, mas não é o mundo da Moranguinho, porque não é um livro perfeito, porque a vida não é perfeita, né? A gente tem as dificuldades para superar, e isso é bacana. Então, aí essa foi a parte que eu precisei me recolher, pensar, fazer muita autopesquisa, processar tudo aquilo que eu tinha na infância, que eu tive na infância, que eu ainda não tinha entendido direito, aceitado direito, compreendido direito, para conseguir colocar no livro. Então, assim, foi muito bacana porque esse livro me fez voltar para minha infância, voltar para as minhas dificuldades, analisar aquelas dificuldades que eu tive e hoje olhar e falar: poxa, mas eu fiquei traumatizada com isso. Isso é tão natural. Se alguém tivesse me falado que isso é natural, e olha que eu nasci em família de parapsíquica. Então, tem um capítulo específico só sobre um fenômeno que aterroriza a vida da gente, ah, que então é a conta. parapsia projetiva. Conta pra gente.
Esse fenômeno ele chama catalepsia projetiva. E, se eu não me engano, no livro está o nome, né, do capítulo isso. O que que acontece? Muitas vezes nós acordamos, nós tentamos acordar à noite e a gente não consegue se mexer. Eu me lembro na infância que eu ficava apavorada porque eu gritava minha mãe, gritava minha mãe, gritava minha mãe. E a voz não saía, e a minha mãe não chegava, e eu não conseguia me mexer, e eu tentava mexer o dedinho em nada, eu tentava mexer a perna em nada. E eu falava, gente, eu vou morrer e ninguém nem vai descobrir, porque eu sumi no mundo, né? Eu sumi no mundo, ninguém me escuta, ninguém me ajuda, cadê todo mundo? Quantos anos você tinha? Eu me lembro disso desde sempre, eu não sei te falar quantos anos eu tinha. Não tenho ideia de falar tinha 5, tinha 10, eu sei que até sei lá, 20 anos aí, 20 anos? Não, até uns 15 anos eu nem sabia lidar com isso direito. Tem uns 15 anos que eu consegui aprender a lidar com essa situação, porque não é porque eu era criança. Isso permaneceu a minha vida inteira até eu aprender a lidar, tá? Então, esse fenômeno, o próprio terror noturno, que muitas pessoas falam, né? A criança às vezes relata isso, e os pais às vezes medicam. Aí você fala, aí eu que já vivenciei muito isso e aprendi a lidar com isso sem medicação, eu falo, calma, peraí, é só aprender a trabalhar energia. E a Ana vai explicar para o Jonas, aí tem um capítulo grande, grande não, né? O livro não é tão grande, mas tem um capítulo que tem muitos detalhes que a Ana vai explicar para o Jonas o que ele tem. Ela fala, você se acalma, você precisa tentar sentir sua respiração, você trabalha suas energias, ela explica para ele a fazer o EV, que é o estado vibracional, é fazer a energia vibrar, né? E às vezes essa energia ajuda ele a sair de vez do corpo e ter lucidez. E quando ele foca na respiração dele com muita tranquilidade, ele consegue voltar para o corpo tranquilamente. Então, a catalepsia projetiva, que é um negócio que apavora todo mundo e me apavorava muito, é um fenômeno muito natural. É só aprender a lidar. Quando a gente aprende a lidar, ele deixa de ser um trauma e fica sendo uma coisa natural, como um espirro. Às vezes o espirro é chato, é desconfortável, é um espirro. Então, a ideia de lidar com essa dificuldade foi isso. Eu acho que uma das maiores contribuições mesmo do livro é que se uma criança, Rose, que tiver catalepsia projetiva, ler o meu livro, ou os pais, né, explicarem para a criança o que que é, e souber lidar com isso, eu já valeu a pena, assim, tudo que eu investi no livro. Se uma só não passar anos de trauma por causa de uma catalepsia projetiva, para mim já valeu escrever. E às vezes é só uma falta de compreensão, né? Porque é tão simples. Se você entender o que é, acabou, relaxa e deixa o fenômeno, né? Aquilo não vai mais apavorar. Eu me lembro também que eu vivi isso, mas eu já era mais na fase da adolescência, assim. É um desespero que a gente entra, porque você fica assim, o que vai acontecer? Eu morri, né? Eu morri, porque eu não consigo mais me mexer. Então, assim, isso eu penso que é uma realidade que muita gente realmente não sabe lidar. Se um adulto não sabe, né? Imagina uma criança. Então, acho que realmente só esse capítulo já é, nossa, Já uma pérola, né? Uma pérola de esclarecimento, digamos assim, né, Lauísa? é isso aí. Eu me lembro que eu tinha medo de dormir. E isso não estou falando só de criança, não. Na adolescência, no início da adultidade, eu sabia, porque a gente explica no livro também, quando a pessoa vai projetar, tem alguns sinais, algumas coisas que acontecem no corpo, que se ela ficar atenta, ela sabe, hoje eu vou projetar. Porque eu estou sentindo tal, né? No caso do Jonas, ele sente um quentinho. Eu já estou dando spoiler. Tem uma pergunta no final do livro sobre isso. O Jonas sente um quentinho no rosto quando a Ana chega perto e quando ele vai projetar. Então, se a gente fica esperto de que, olha, eu sabia. Quando eu ia projetar, eu sabia. Eu me lembro que o meu corpo ele ficava um pouco diferente, assim, a minha cabeça ficava diferente, e aquilo, ao invés de ser muito legal, do tipo, cara, vou para vários mundos, eu vou conhecer coisas novas. Quando eu tinha um período grande de catalepsia, quando eu sentia aquilo, eu ficava aterrorizada. Eu falava, vai acontecer aquele negócio de novo. E aí eu não queria dormir. E aí isso é um problemão, né? Não querer dormir é um problemão para todo mundo. A gente precisa dormir.
Então, a partir do momento que eu aprendi a lidar com a catalepsia projetiva, toda vez que eu sentia que eu ia projetar, ao invés de eu ficar com medo, eu relaxava, né? E conseguia aí ter uma projeção melhor. E se tivesse catalepsia projetiva, que normalmente eu tinha, eu conseguia voltar para o corpo tranquilamente, só focando aí na minha respiração. Muito bem, a gente está então entendendo um pouquinho mais aí dessa realidade, né, das vivências projetivas da infância com a Lauriza Barbosa. A gente vai chamar agora os nossos comerciais, mas fique antenado. Daqui a pouco a gente vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O Mundo Secreto de Jonas. Entendendo a projeção lúcida. Lauriza, o Jonas brigou na escola, Lauriza? O Jonas quase brigou na escola, Rose. O Jonas quase brigou na escola. Ele chegou em casa todo bravo, com raiva, chateado porque um amigo dele tinha apanhado na escola. Ele ia até entrar na briga, sabe? Eu acho, não está no livro. Mas conhecendo o Jonas, eu acho que ele ia entrar na briga para tentar defender o amigo dele. Ele ia porque o amigo dele era menor, o menino que tinha batido no amigo dele era maior, e isso não é justo. Enfim, a professora separou a briga, daí ele chegou em casa, bravo, né? Chateado, e foi dormir com raiva desse menino mais velho que tinha batido no amigo dele. Só que o Jonas, ele é projetor. E o Jonas é um projetor lúcido. Então, quando ele sai do corpo dele, ele sabe que ele está fora do corpo. Então, ele toma as decisões realmente sabendo que ele está tomando aquela decisão. E ele se dá conta de que está projetado no quarto e, de repente, vem um menino, né, chamando ele para ir lá para a escola. Ah, eu vou lá porque agora eu vou dar um troco no menino mais velho lá que bateu no amigo do Jonas. E o Jonas, que já estava bravo, né? Chateado com aquele menino, vou aproveitar e vou junto, porque agora esse menino, né? Vai ver, vai tomar o que ele merece ali, né? Bateu no meu amigo, agora a gente vai lá tirar satisfação. Chegando lá, o Jonas vê que esse menino que foi chamar começou a bater no outro. Só que o Jonas, apesar de estar com raiva, tá bravo, tá chateado, querer lá, né, tirar satisfação, ele olha e fala: eu não sou do tipo que bate, né? Eu até tava com vontade, mas na hora do vamos ver ali, ele olhou e eu não quero. E aí ele olhou e falou: esse lugar tá ficando meio estranho, essa situação tá estranha, aqui não tá com professora para poder separar a briga, vou voltar para minha casa, para o meu quarto, para o meu corpo, vou acordar. Ele tinha lembrado que a Ana já deixou muito claro para ele, e isso é bom até que os ouvintes, né, os leitores fiquem bem tranquilos, e é uma coisa que a Ana deixa bem claro no livro, que um projetor, quando ele quer acordar, ele acorda, né? Quando a gente está na projeção, a projeção obedece o que a gente pensa. Então, onde a gente vai, o que que acontece, o que que a gente faz, é só pensar que foi. Hoje, se eu penso aqui agora, né? Eu sou professora. Ah, vou lá para a escola, eu vou ter que pegar meu carro, andar, demora da minha casa para lá demora 25 minutos. Mas na projeção, se eu tô aqui e penso na escola, eu já tô na escola. Então foi o que o Jonas fez. Estava desagradável ali, ele falou: vou para o meu quarto. Daí foi, voltou para o corpo dele, acordou, tudo bem. No dia seguinte, vai aquele menino de novo atrás do Jonas para poder pegar o Jonas para lá bater no menino mais velho, no briguento. O Jonas fala: eu não vou, não me senti bem. Ele acordou mal, ele acordou cansado, ele viu que aquilo ali deu alguma coisa errada que ele não entendia muito bem. Mas ele acordou assim, sem energia, cansado. Aí ele pensou, né? Falou: poxa, esse negócio não deve estar muito certo. E o menino foi chamá-lo, ele já estava fora do corpo, já estava projetado, e ele falou: não vou. Aí pronto. Aí o menino que ia bater no outro resolveu bater foi nele. Foi atrás dele para bater nele, porque ele não queria bater no outro, aquela confusão. E ele lembrou de novo o que a Ana, né,
Tinha falado e, puf, voltou pro corpo e acordou, sem apanhar. Ele não apanhou daquele menino. E aí, pronto. Aí a pulga tava atrás da orelha do Jonas, porque como que pode isso? O que está acontecendo? Um dia ele está lá nas ilhas flutuantes, outro dia ele está lá na oficina de brinquedo, outro dia ele está lá, né, brincando com um floquinho, e de repente tem um dia que tem um menino atrás dele querendo bater nele. Nesse terceiro dia, ele se dá conta de que está projetado na escola com a Ana do lado. Mas ele estava meio envergonhado, porque assim, né, ele tinha saído do corpo, porque ele queria bater primeiramente lá no menino, tirar satisfação. E a Ana começa a conversar com ele e explicar, né? Ele não entendia, ele pergunta para ela, mas por que que esse menino veio tentar me bater, sendo que eu não fiz nada para ele? Ela falou, olha, nas projeções, nesses outros mundos, acontecem igual acontece no intrafísico, igual acontece quando a gente está acordado. Às vezes tem gente que a gente não gosta, às vezes tem gente que quer brigar com a gente. Então, isso tudo são questões que a gente precisa aprender a lidar. E como o Jonas não estava com o pensamento lá muito legal, ele foi se afinizar com quem? Quem que foi ficar junto com ele, perto dele? Quem estava com aquele mesmo tipo de pensamento. Que era, né, de bater, que era ali de ter a violência no menino, de tirar satisfação, da injustiça. Então, o Jonas, que até então estava junto com a Ana, indo para lugares legais, brincando e tal, quando começou a sentir aquela raiva, aquela coisa, ele foi parar no local, no ambiente em que essas crianças que estavam, né, mais bravas, mais nervosas, mais raivosas, digamos assim, né, porque ela fala para ele, olha, você pode falar, né, não adianta, a gente sente raiva, a gente sente alegria, a gente sente tristeza, não adianta reprimir. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Não é porque ele ficou indignado que o amiguinho dele apanhou que ele precisa querer bater no outro. É diferente. E ele vai entendendo na conversa com a Ana, né? Qual que é a importância da gente aprender a pensar mesmo estando chateado. Porque na projeção, né? E lá ela explica, o Jonas até esse momento, o Jonas já aprendeu que tudo que ele pensa reflete nas energias dele, tudo que ele pensa reflete nas emoções, ou tudo que ele sente reflete nas energias também, né? Que é o pensamento, sentimento e energia, que é tudo junto, não dá para separar. Então ele aprende isso daí, e aí a Ana fala: poxa, se você está com um pensamento mais torto, né, mais bravo, você vai ficar perto de quem? De quem está mais bravo. Se você está com um pensamento melhor, você vai ficar perto de quem está com um pensamento melhor. E ela vai explicar para o Jonas que esse menino, né, que era o problemático da escola, que bateu no coleguinha, não tinha uma vida fácil. Que na casa dele, a casa daquele menino era uma casa muito difícil. E os pais brigavam muito, então ele não sabia o que fazer, ele repetiu o comportamento dos pais, que é ser agressivo. E aí, quando ela explica para o Jonas que quem estava sendo agressivo era porque tinha agressão em casa, o Jonas fala: para aí, para tudo então. Como é que eu posso ajudar ele? Aí ele se sensibiliza com esse amigo e fala para Ana: olha, então agora, na verdade, eu quero ajudar esse menino, né? Eu quero ver como é que o Carlos. O que eu posso fazer para ajudar o Carlos? Porque se ele tá assim, gente, vamos ser bem honestos, né? Ninguém sai fazendo mal para os outros de graça. A pessoa, para ela fazer mal para alguém, para bater em alguém, é porque ela não está se sentindo bem. O raciocínio é bem simples. Se ela estivesse se sentindo bem, ela não ia estar fazendo mal para ninguém, ela está fazendo bem para as pessoas. Então, o Jonas, ele entende esse raciocínio e, né, a Ana sugere, fala: olha, vocês não gostam de jogar xadrez, né? Vocês dois gostam de jogar xadrez. E ele ainda é melhor que você, ele pode te ensinar umas jogadas no xadrez. E aí ele vai, né, tentar aí se aproximar desse menino para fazer uma amizade, mas a Ana explica: olha, se você souber de alguma coisa, se ele te contar alguma coisa, né, séria dos pais e tal, você vai procurar a professora. Você vai procurar teus pais para contar que tem situações que criança não precisa resolver, né? Se é situação de adultos, adultos vão resolver, a criança só comunica. E é isso, Rose. Aí na briga da escola é para ensinar o que, por exemplo, aí agora os adultos podem se perguntar, né? Poxa, quando eu durmo bravo com alguém, chateado com alguém e acordo no outro dia cansado, pode ter acontecido alguma coisa durante a noite. Isso pode ter esgotado as minhas energias.
E é mais Nossa, ou menos que isso. bacana, que bacana. E aí você traz o CAEC no livro, né? Eu trago o CAEC. Eu trago o CAEC. Quando o Jonas conta para a mãe que ele teve, era catalepsia projetiva e usa essas palavras, a mãe já abre as antenas, os pais já abrem as antenas e falam: peraí, que esse menino tá. A gente precisa ajudar esse menino porque ele tá sabendo coisas que a gente não sabe. Então a gente vai pesquisar. E eles começam a ouvir o Jonas. Então o Jonas começa, o mundo do Jonas começa a deixar de ser secreto. Porque agora ele abre uma comunicação com os pais, ele tem um canal de comunicação com os pais que os pais o escutam. E nisso ele começa a contar para os pais que ele encontra uma grande amiga dele, que é a Clarinha, e que eles vão brincar sempre, quando ele vai se projetar, num local que chama Praça da Paz. E é no CAEC, aqui em Foz do Iguaçu. Essa Praça da Paz existe, né? Ela é aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. Inclusive, o lançamento, né, presencial do livro é na Praça da Paz, hoje, sábado, às 11 horas da manhã. Então, estão todos convidados, quem, né, quiser participar, muito bem-vindo. Então, ele encontra essa Clarinha e eles se reconhecem. Eles já, antes de nascer, eles já eram amigos e já tinham combinado de se encontrar nessa vida. O que acontece com o Jonas é que o Jonas tem essa consciência. A gente, no dia a dia, às vezes encontra uma pessoa, fala duas palavras com ela como se fosse a melhor amiga do mundo. Você olha e fala: gente, mas eu conheci essa pessoa tem 5 minutos. Como é que tem essa afinidade, esse amor, esse carinho? A diferença é que o Jonas sabe. A gente, às vezes, não lembra muito bem de onde já conheceu essa pessoa, de outras vidas, de outros locais, antes mesmo da gente nascer. Então, o Jonas encontra a Clarinha e explica para a mãe: olha, a gente vai se encontrar na Praça da Paz. Ele explica como é que é a praça, e os pais começam a procurar onde é esse lugar. E encontram o CAEC. E aí já começa uma outra história. E ele explica para a mãe dele, né? Fala: olha, a Clarinha também é diferente, igual eu sou. Só que ela escuta coisas que as pessoas não escutam e ela vê coisas que as pessoas não veem. Então, a Clarinha, ela já vai ser a personagem de um futuro livro aí, Ai, que que legal. ao invés de ser projetora, ela é clarividente, clareaudiente. Então, ela vê, sem precisar estar dormindo, os espíritos, as pessoas, ela escuta as coisas que as pessoas não escutam. Então, ela tem um parapsiquismo diferente do Jonas. O Jonas é projetor. A Clarinha é clarividente e clareaudiente. Então, a ideia é mostrar que existem crianças com várias habilidades, né? Várias habilidades, e elas não precisam ser um problema na nossa vida. Elas podem, muito pelo contrário, elas podem nos ajudar muito na vida. É Você isso. já pensou, então, nisso, de ter uma próxima obra com a história da Clarinha? Isso Já já, pensei, já já veio pensei. junto no bloco? Mas já veio a ideia de escrever sobre a Clarinha. Mas o que que acontece? Talvez a escrita da Clarinha vai ser muito mais difícil porque as minhas habilidades não são iguais às dela. Então vai demorar um pouco mais. Aí provavelmente eu vou fazer mais pesquisa, vou ter que encontrar com pessoas, né, que têm mais facilidade. Minha mãe conta que quando eu era criança eu via e escutava naturalmente. Mas eu não continuei com esse nível igual a Clarinha tem, né? Mas a ideia também, Rose, além do livro da Clarinha, é ir crescendo junto com o Jonas. O Jonas, no próximo livro, aprender a fazer assistência com as energias dele. Depois, o Jonas é aprender a diferenciar, né, as influências dos vários conscientes, né, que nos influenciam. Então, assim, a minha ideia é ir crescendo junto com o Jonas para mostrar como é que é esse desenvolvimento do parapsiquismo, mas voltado, né, para a gente fazer diferença no mundo, para uma coisa boa, para ajudar as outras pessoas, é nesse sentido. Então, provavelmente vamos ter outros livros por aí. É. E aí, o bom é que a linguagem que você usa, você fica acessível para as crianças e para os pais lerem a história para a criança, né? Porque aí, uma coisa é o que você está lendo e outra é a explicação que você dá para as dúvidas que vão surgindo da criança, né? Então, assim, educadores também. Então, é uma coisa bacana isso, né? De você ser um material didático, né? Que vai, Sim. que vai servir para.
A gente tem no livro aqui, por exemplo, alguns pontos que buscam, né, a interação dos pais com a criança. Então, assim, tem tagzinhos aqui, assim, por exemplo, ó, que Ah, aí perguntam, e com você, já aconteceu algo parecido? O Jonas está contando a experiência do Jonas, e aí os pais que vão estar lendo com a criança podem parar e perguntar, mas e com você, aconteceu algo parecido? Porque às vezes é o momento de ter aquela abertura, né? Para a criança contar coisas, não só de projeção, mas coisas da vida que às vezes não tinha espaço, ou que a criança estava com vergonha, ou que não sabia muito bem o que falar. E no livro a gente busca sempre trazer momentos de reflexão, né? E de interação dos pais com a criança. Ou se a criança estiver lendo sozinha, mas dela conseguir refletir. Porque se tem uma coisa que o Jonas faz, gente, o Jonas é extremamente questionador. Ele duvida, ele testa, Ana explica uma coisa, ele testa na hora, ele assim, ele questiona tudo. Tem uma parte que aí eu vou deixar para depois vocês lerem o livro, tem uma parte só o Jonas questionando a Ana de, mas isso é sonho ou isso é projeção? Qual que é a diferença de sonho e projeção? E aí a Ana vai explicando para ele a diferença de sonho e projeção, porque, né, ele cresceu escutando que o que ele tinha era sonho. Vem alguém e fala durante o sonho que aquilo ali chama uma projeção. E ele fala, mas espera aí, como é que eu vou diferenciar o que é sonho e o que é projeção? E aí a Ana explica. E tem um outro material que vem junto com o livro também, que aí é o caderninho da criança, que é o mundo não mais secreto de. Aí a criança pode colocar o seu nome aqui e fazer, né, os desenhos e os registros das próprias projeções. ai, que legal. Isso ajuda muito, porque às vezes a gente não está condicionado, né? A gente não está acostumado a valorizar as nossas projeções. E esse caderninho já vai estimular a criança desde cedo a lembrar, a querer saber, a querer entender o que ela está vivenciando ali. Isso, para quem tem fenômeno parapsíquico, né? É uma maravilha, porque a gente já começa a entender desde cedo, né? O que acontece com a gente. E já desenvolve o hábito da projeciografia, né? De registrar os experimentos. Depois de um tempo, depois a pessoa vai voltar naquelas anotações e fala, nossa, olha só, eu já encontrei com a Ana desde criança e eu estou encontrando hoje. Quer dizer, isso é bacana para poder, né, ver o desenvolvimento das experiências e para poder recordar também depois, né? Que muita coisa a gente acaba esquecendo. A tendência nossa é esquecer mesmo, né? Assim, a gente vai gravar aquelas mais impactantes, né? Mais traumatizantes, mais marcantes, mas assim, a tendência é o esquecimento. E aí, se você já cria esse hábito desde criança, gente, né? É muito bacana isso, muito assim, instrutivo, né? Muito legal. A gente tem aí ainda alguns minutinhos. Eu queria ver com você assim, o que você gostaria de deixar aí de mensagem final para o pessoal que está acompanhando a gente, né? O convite, reforçar aí o convite do lançamento. A gente tem aí o programa de 9 às 10, então, gente, a gente dá um tempo aí, né, de você se deslocar até o CAEC, né, na Rua da Cosmoética, aqui no bairro Cognópolis, 11 horas, na Praça da Paz, não é isso? E aí eu queria que você desse aí, né, a sua mensagem final para o pessoal. Bom, vou continuar o convite, então, né? Às 11 horas nós estaremos ali na Praça da Paz, com um ambiente muito bacana para as crianças. Nós vamos ter várias estações para replicar do livro, então vai ter a oficina de brinquedo, né? Para as crianças que vão ter massinhas, slimes, coisas para as crianças para simular essa experiência do Jonas. A gente vai ter uma oficina da parte de energia, que vão ter bexigas, balões, uma criança mais velha ensinando a fazer origami, a gente vai ter uma estação que é de registro de desenho para a criança desenhar alguma projeção que ela se lembra. A gente vai contar também, em algum momento, um pouquinho da história do livro. Então, a ideia desse lançamento é recriar um pouco do mundo do Jonas, mostrar para a criança, para os pais, para quem ainda não está, né, muito inteirado, ou até quem também está, mas quem não está muito inteirado com essas situações, as projeções, os fenômenos parapsíquicos, que consigam ver isso de uma forma boa, feliz, alegre e que um monte de gente tem, sabe lidar.
Essa é a mensagem final, é o convite de lançamento, é a proposta do livro, sabe? A gente conseguir se entender, entender o que passa, entender as nossas experiências de uma maneira desdramatizada, sem drama, né? É isso aí. Se você está aqui em Foz, o livro está disponível lá na Epígrafe do CAEC e também no Shopcons, www.shopcons.com.br. A gente se despede, então, né, deixando aí o nosso agradecimento a você, Laísa, e a você que esteve aí conosco durante essa manhã. E esperamos, então, para o próximo sábado, um novo autor aqui convidado no programa Entre Livros. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.